noite para vocês. Deixa eu afastar um pouco no meu carão. Boa noite para todos vocês. Estamos aqui, plena quinta-feira, fazendo live. Hoje nós vamos ter uma live muito especial com um super convidado que acabou de entrar. Deixa eu entrar aqui. Convidando. Olá! Boa noite! Certinho? Tudo certinho, show? Estou acionando o pessoal que está entrando. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, Vou deixar você se apresentar, Alberto, mas antes eu quero falar que é uma live assim, muito especial para mim, tem um carinho muito grande. A gente vai falar sobre dor crônica. E para quem não sabe, o Alberto, junto comigo, nós fazemos parte do Círculo Saudável, que é um grupo de medicina integrativa muito legal, faz um trabalho muito diferenciado aqui em São José. E eu vou deixar você se apresentar agora, Alberto, por favor. Fala para o pessoal quem é você, o que você faz. Bom, pessoal, meu nome é Alberto, sou fisioterapeuta e estou aqui nessa estrada aí por volta de 28 anos, tratando de gente com pouca dor, com muita dor, enfim, com tudo quanto é tipo de dor. E aí eu comecei tratando lá atrás, fazendo massagem oriental, fazendo acupuntura, e fui me especializando, fui para fisioterapia. E o tempo foi passando e aquilo ia chacoalhando na minha cabeça. Por que será que as pessoas sentem tanta dor? A gente vai, regula isso, arruma aquilo, sugestiona, enfim. E as pessoas, o mundo inteiro, sente dor. Aí eu fui buscar atrás disso, fizemos alguns cursos internacionais, e aí surgiu o conhecimento, essa paixão minha, que é a neurociência. A neurociência vem mostrar muita coisa nova e explicar por que as pessoas sentem dor, coisa que antigamente as pessoas falavam, isso aqui é psicológico, isso aqui é coisa da sua cabeça, e alguém falava assim, minha filha não acredita mais em mim, meu marido acha que eu estou inventando, minha mulher acha não sei o quê, não acredita mais na minha dor. Aí eu fui entender que a gente tem que acreditar nessa dor. E daqui a pouco a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso daí, tirando dúvida das pessoas. Gabi, fala pra gente o que você quer, o que eu podia ajudar mais nessa... Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, claro. Estou muito feliz de você estar aqui comigo fazendo essa live, encarando essa live. Estão aqui topando as minhas maluquices também. Isso é bem legal. E eu acho que a gente pode começar a falar, você tocou num ponto muito importante, que é, às vezes, a própria família não acredita na dor que a pessoa fala que está sentindo. E começa a achar que é frescura, está querendo atenção, tá querendo carência. E começa a criar várias crenças em cima dessa própria dor, porque, poxa, a pessoa fica ali todo dia, toda hora, falando sobre as dores que está sentindo, que algumas pessoas começam a acreditar que não é verdade, né? E aí, como lidar um pouco com essas pessoas, como lidar... Porque quando a gente fala, como nós fazemos parte de um grupo de medicina integrativa, a integralidade está muito envolvida da gente cuidar do paciente como um todo. E a família, ela faz parte do paciente, né? E como que a gente faz para lidar com isso? Para lidar com a família, lidar com todos esses sentimentos que essa pessoa que está sofrendo está passando? Olha, é muito bom você falar isso daí. A família tem um papel super importante. Até porque a gente brinca muitas vezes que parece que a pessoa que tem a dor crônica, persistente, parece que
ela adotou a dor como parte da família. Ela não quer, é aquele parente chato, aquele parente que só importuna, mas a realidade é que é aquele parente que está o dia inteiro junto, importunando. Então, o papel da família nesse momento é extremamente importante, porque com o passar dos anos, dos estudos, percebeu-se que essa dor aparentemente emocional, psicológica, ela é efetivamente real. E quando a pessoa, o parente, começa a perceber que há muita queixa, começa a questionar algumas coisas. Assim, ela é real, mesmo que ela seja psicológica, né? Mesmo que ela seja psicológica, mesmo que tenha um fundo psicológico, né? Eu prefiro adotar mais um termo assim, mais emocional do que psicológico. Porque exatamente. Muitas vezes, quando você fala em psicológico, a pessoa quer a invenção da pessoa. Uhum. Não é invenção da pessoa. A pessoa efetivamente está com aquela dor. O que acontece? Esse mecanismo, né, que acontece da dor, ele é um mecanismo como outro qualquer. É como um sistema digestivo, né? Um sistema digestivo onde você pode estar bem num dia, pode não estar bem no outro dia. Você, de repente, você vai, lembra que a gente comentou aquele dia, você sai para comer com a família no restaurante e vem lá 10 pessoas e, de repente, volta para casa e um passa mal. Será que a comida estava ruim? Não, aquele dia você estava indisposto, aconteceu alguma coisa e que não correu bem aqui. Né? Uma das formas do sistema de dor não funcionar corretamente é por não produzir muita dor. Né? A gente sabe que existe uma síndrome onde várias crianças nascem sem a capacidade de sentir dor. O que, a princípio, a gente poderia até achar que fosse legal. Né? Mas essas crianças não têm a capacidade, né, de se prevenir. Ela não tem como, elas não se previnem contra o perigo. Pronto, voltando aqui com a live. Deixa eu ver se o Alberto vai entrar aqui. Daqui a pouquinho ele entra. Caiu, a internet caiu, gente. Isso acontece, as coisas acontecem no mundo normal. Ó, Alberto já entrou, já deixa eu aceitar ele aqui. Essa que é a graça da live, gente. Assim que é bom, tirando a semana. Isso acontece, a gente cai, a internet falha, deixa a gente na mão. Essa aí, quando fomos interrompidos. Essa que é a graça da live. A gente estava falando sobre aquela propriedade das crianças, de repente, nascerem sem qualquer condição de estar percebendo a dor. O sistema de dor é falho, não produzir dor. Né? Outra forma de ser falho é por produzir muita dor. Né? Então, geneticamente, tem algumas pessoas que já têm essa tendência a isso. E outras pessoas podem, no meio do caminho, desenvolver essa característica de estar reforçando essa memória da dor. Então, a gente tem que entender que quando um organismo tem uma doença ou tem uma injúria, um machucado, ele precisa de um tempo para se cicatrizar. E esse tempo então, o cérebro faz com que a gente fique lembrando da dor como uma proteção. Alguém que quebra uma perna ou dá uma raspada profunda, alguém chega perto, né, daquele machucado e a pessoa já está com aquela... está doendo, mas eu nem encostei a mão, mas está doendo. Na realidade, já tem lembrança, né? Já sabe, já imagina como é que vai ser aquela dor. Isso. E aí o que acontece? De repente, aquilo era para durar algum tempinho, cicatrizou, e essa memória, esse dispositivo que o cérebro faz
para lembrar a gente, para ficar atento àquele lugar que está machucado, o que acontece? Vai diminuindo e a vida volta ao normal. Algumas pessoas voltam. E aí que começa, então, aquela jornada, aquela peregrinação. Alberto, fala um pouquinho para a gente também, então, sobre a dor crônica, por exemplo, principalmente de doenças autoimunes, por exemplo, a fibromialgia, que eu acredito que é uma coisa que gera muito sofrimento para as pessoas. E eu tenho até alguns pacientes que têm fibromialgia e eles passam muito por essa situação que a gente conversou, né, da família não acreditar, porque nem todo mundo fica inchado ou com as articulações travadas, por exemplo. Tem uns que têm e não apresenta sintomas, assim, não apresenta nada que seja físico, que seja externo para os outros, né? Como é que é a sua experiência com esses pacientes? Como que... Fala um pouquinho para a gente, assim, sobre essas condições. A fibromialgia realmente é uma coisa muito interessante e causa muita perplexidade com relação ao comportamento familiar, né? A dor existe, ela começa a caminhar realmente por uma própria característica da doença. E pela dor ser persistente, ela está sempre sendo lembrada daquilo. Bom, tudo bem, isso a gente já sabe. Acontece que nós temos registros, vou falar um pouquinho sobre neurociência, pensando no nosso córtex pré-frontal. É como se a gente tivesse ali aquele HD, né? Que a gente vai registrando uma série de informações. Bom, essas informações são as mais diversas informações. O cérebro está sempre atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que nós conscientemente não estejamos. Tá? E aí começa a ter aqueles episódios de dor da fibromialgia, que normalmente aparece normalmente leve e vai se agravando. Ok? Isso vai sendo registrado, isso vai gerando pensamentos, sentimentos, emoções que são registrados no córtex pré-frontal. E aí você gera um determinado comportamento frente àquela situação dolorosa. E isso vai se associando cada vez mais com o seu dia a dia. Seja você está no seu serviço, né? Você tem um ambiente hostil, ou você aquele dia passou por um episódio que não foi legal, e você teve uma crise de dor, o cérebro vai registrando isso, ok? E cada vez mais as mensagens de dor, junto com o comportamento, vai indo para o cérebro. O que é legal a gente entender? Que os nervos, eles passam por uma mutação, né? Eles se transformam, eles se modificam, eles ficam hipersensíveis. Por isso que a gente fala com uma pessoa com dor crônica, com dor persistente, tem uma dor, uma causa de sensibilização do sistema nervoso central. Tá? Então, ele vai se sensibilizando. E aí alguém pergunta pra gente assim, mas que esquisito, nervo não é nervo? Nervo é nervo, nervo passa impulso nervoso, passa informação. Como que ele pode se modificar? Aí uma paciente perguntou para mim, algum tempo atrás, eu falei, vamos fazer de conta, né, que o nervo é um ônibus. E esse ônibus leva 34 pessoas sentadas, bem acomodadas, né? E essas pessoas são as informações. Informações de dor, informações boas, ruins. E, de repente, eu começo a colocar mais 2 pessoas, mais 5 pessoas, de 34 passa para 40, e passa para 50, e passa para 80, e passa para 100. Como será que esse ônibus vai andar? Depois, se ele tem uma vida útil de 10 anos, será que ele vai viver os 10 anos? Em que condições? Quando ele parar para manutenção,
Ele vai parar um pouquinho, ele tem que parar uma semana para manutenção, mas eu tenho que andar com o ônibus, tem gente esperando, eu vou empurrar mais gente, ele vai parar uma semana, vai parar um dia. Eu vou barrar o tanto de gente. Esse ônibus vai quebrar. Esse ônibus, a suspensão dele não vai ficar boa, ele vai se transformar. Ele vai se modificar. Então, ele não vai levar essas informações. Você imagina 80 pessoas dentro de um ônibus que só cabe 34. Como que essas informações vão ficar lá? Como vai chegar lá, no cérebro? Isso vai sendo reforçado ininterruptamente. E a pessoa passa a ter um foco direcionado também, praticamente ininterruptamente, para a dor. Entendeu? Então, isso é muito importante saber que existe, sim, esse sistema de modificação. Mas também tem um sistema que a gente pode retroceder isso aí, reverter esse quadro. E é justamente entendendo esse sistema. Entendeu? Então, a família que tem aquela pessoa com fibromialgia precisa entender que isso é real e que uma hora você está num ambiente agradável, um ambiente de prazer, um ambiente produtivo. Você pode até ter uma dor. No entanto, o número de endorfinas que está circulando nesse organismo pode contribuir para a manutenção de uma vida saudável. No entanto, de repente, chega um filho problemático, alguém com problemas na família, gera uma discussão, o cérebro, o que vai fazer? Espera aí, eu já vi esse quadro antes. Está desencadeando. O que ele vai fazer? Ele vai derramar no sistema nervoso uma substância chamada colecistoquinina, que vai amplificar essa mensagem de dor. É aí, muitas vezes, que a família fala, pô, mas você estava 5 minutos atrás, estava sem dor, agora você está com dor? Ah, essa dor sua é seletiva. Não, não é seletiva. Isso Eu acho que a família entender essa parte química também que acontece é importantíssima para compreender que, não, peraí, não criou isso da cabeça dela, ou porque tem essa história toda que você falou, é a história do gatilho, né? Algumas doenças, elas têm isso como característica. Se acontecer um gatilho, pode desencadear um processo de dor, pode desencadear um processo mais grave, mas esse gatilho, ele tem um porquê também de acontecer, todo um fundamento bioquímico por trás dele de por que desencadeia, né? Não é só algo que uma cena que se repetiu, que é só aquilo por si, basta para desencadear toda essa cascata de dor, de inflamação, que está tudo associado, né? Óbvio. Existe todo um processo neuroquímico, tá? Que está embasado isso aí. Então, é óbvio que você já tem, no caso da doença autoimune, então você já tem uma predisposição àquilo ali. Então, quando você tem isso ligado a reações emocionais, a emoção também, a exteriorização dessa emoção, né, também faz parte do sistema nervoso. Tá? A amígdala, por exemplo, a amígdala cerebral, ela é responsável para estar exteriorizando na parte corpórea, né, aquelas sensações, né, de desespero, taquicardia, a sudorese, aquele negócio todo suando frio, né? Então, é uma parte do sistema nervoso que é neuroquímico, mas que também, na realidade, quem decide se essa ameaça, esse estímulo vai desencadear isso aqui é o córtex pré-frontal. Então, tem toda uma questão física, né, neuroquímica, e também emocional. Sensacional. Deixa eu tirar a dúvida aqui o Márcio está falando
que o Márcio, ele é um paciente meu, ele é para-atleta. Ele já tinha me mandado uma questão antes, que eu vou até falar aqui, que ele falou que, assim, ele sente muitas dores lombares e ele é muito preocupado em fazer exercícios preventivos, mas mesmo assim ele sente muito essas dores lombares. E a outra questão que ele falou é que a esposa dele, os dois são pacientes meus queridos demais, a esposa dele, ela é amputada, o antebraço, os dois antebraços e uma perna. E aí ele está falando aqui que ela sente algumas pontadas, mesmo no membro que foi amputado. Ela, ainda assim, ela sente, né, provavelmente como se o membro estivesse ali. Se você puder falar um pouquinho para eles sobre essas duas questões. O famoso membro fantasma, né? Ele está registrado lá no cérebro. Então, para o cérebro ainda demora um longo tempo ainda para dizer, não existe mais aquela parte do membro inteiro. Isso aí é a coisa mais comum que existe, isso é frequente, tá? As dores lombares, isso você pode fazer o fortalecimento, você deve fazer o fortalecimento, no entanto, tem que ser direcionado, tem que entender que junto com o fortalecimento tem que haver uma abordagem que possa minimizar essa memória do cérebro. Então, a gente sempre vai pensar que mente e corpo não se separam, tá? Quando você fala em fortalecimento, você precisa muitas vezes preparar essa musculatura. E a gente eu, por exemplo, trabalho muito com fáscia. Então, essa liberação no miofascial é uma ferramenta poderosíssima, muito poderosa, que vai neutralizando essas memórias que estão ali, junto, de fáscia e músculo. E eles se comunicam ininterruptamente com o cérebro. Ok? Esse é um ponto. Quando você consegue ter o primeiro sinal de conforto, de prazer, poxa vida, depois dessa manobra eu senti que muita coisa começou a melhorar. O que o cérebro vai fazer? Opa, estou vendo uma luz no fundo do túnel. Então, aquela dor não é uma ameaça tão grande. Por que ele fala isso? Porque a única forma do nosso cérebro falar para a gente tomar cuidado com alguma parte do nosso corpo, a princípio, é promovendo a dor. Então, se ele acha que aquilo é uma coisa ruim e precisa ser tratado, ele vai amplificar essa mensagem de dor. Quando ele começa a entender que aquela dor não é tão ameaçadora, ele pode desencadear um mecanismo inverso de secretar substâncias que diminuam essa dor. E aí, vão funcionar como anestesia até, né? Isso. Funciona mesmo como uma anestesia. O que é o grande lance? É você entender que o nosso comportamento em relação àquela situação vai determinar, muitas vezes, a manutenção daquele quadro de dor ou a reversão disso. E isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa ser aprendido, tem etapa por etapa, para a gente entender como lidar com as próprias reações. Algumas reações podem ser naturalmente melhoradas a partir do quê? De uma boa alimentação. Uma pessoa que tem dor crônica, ela costuma, a comunidade médica hoje, costuma dizer que a gente tem um corpo inflamado. Exatamente. Se a gente tem um dedo inflamado, a gente sabe, eu estou com o dedo inflamado. Mas se eu tenho um corpo inflamado, eu tenho que começar o quê? Tomar caixas e caixas de anti-inflamatório? Não.
Não, a gente sabe que, inclusive, o uso crônico de anti-inflamatório é extremamente prejudicial, né? E é muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, que usam anti-inflamatório, ele já não faz mais efeito, tem que ir aumentando a dosagem cada vez mais e trazendo uma cascata de outros problemas, de outras consequências, né? Então, vamos falar um pouquinho de alimentação, já que a gente entrou nesse gancho aí, né? Vamos falar do o quanto que a alimentação ela é importante aí para a dor crônica. Eu quero saber um pouquinho assim, o que você vê dos seus pacientes, com toda a experiência que você tem, né? Que eu acho que é fundamental, porque nós temos aí uma gama de alimentos que são anti-inflamatórios, que ajudam muito, mas o que eu tenho percebido cada vez mais é que, além desses alimentos que são anti-inflamatórios, que eles vão ajudar num processo mais agudo, quando a gente trata de dor crônica, eu vejo um resultado muito interessante quando a gente usa variedade. E eu sinto que a grande parcela da população ainda não compreendeu muito bem o que é variedade quando a gente fala sobre isso na alimentação. Porque nós estamos tão regrados a querer ter rotinas na nossa vida, né? Ter ali o café e o pão com manteiga de manhã, o feijão, arroz, bife e batata frita no almoço, e aí depois de novo o café e o pão com manteiga, que a gente não consegue compreender tão bem. E eu vejo muito isso em casos principalmente de doenças autoimunes, a fibromialgia, por exemplo. Um dos tratamentos para fibromialgia é você não ter padrão alimentar. O que você come hoje, amanhã tem que ser completamente diferente. Não vai se repetir nenhum alimento. Porque essa rotina alimentar vai alimentando toda essa cascata de dor, né? E aí a gente ficar investindo só em processos anti-inflamatórios, só em medicamentos e até a própria alimentação anti-inflamatória, às vezes não traz o resultado suficiente por conta disso, porque não é só a cascata inflamatória que está acontecendo no processo de dor, né? A gente falou aí sobre neurotransmissores, que a gente tem que, a gente precisa estimular isso através da alimentação. E aí nós temos algumas pessoas que têm dificuldade ou na produção ou na utilização desses neurotransmissores. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar em como está a microbiota dessas pessoas, né? Tanto remédio, às vezes, que está tomando a vida inteira, tomando medicamento, como que está essa microbiota? Como é que essa pessoa vai responder um tratamento se ela está com uma população, que eu falo assim, né, a população de bactérias dela é péssima, né, super mal equilibrada, com bactérias ruins, micro-organismos ruins habitando ela, o nosso corpo. Então, isso é importantíssimo. Mas eu quero que você me fale aqui sobre a sua experiência dos seus pacientes com a alimentação, o que você vem percebendo, enfim, o que você puder complementar. Veja bem, a alimentação tem que ser um prazer. O que acontece com as pessoas? As pessoas engordam muitas vezes porque essa coisa do prazer está desequilibrada. Mas é muito importante a gente fazer algo que seja prazeroso. E quando a gente começa a entender como que é a nossa vida podia ser prazerosa o tempo inteiro. Então, veja bem, quando eu falo assim, eu vou ter que comer XPTO aí da sua receita porque eu tô com fibromialgia, ou porque eu tenho uma dor lombar, ou porque eu tô com o corpo inflamado. Ai, meu Deus do céu, agora eu tô com o corpo inflamado, você é obrigado a ter que comer umas coisas que nunca gostei na minha vida. Pronto. Vai dar tudo errado. Com certeza. Com certeza. Da mesma forma que você vai fazer yoga,
Eu vou fazer yoga porque eu tenho uma enxaqueca. Então, não aguento mais ter enxaqueca, então eu vou fazer yoga para enxaqueca. Eu vou fazer pilates porque eu tenho hernia de disco. Eu vou fazer qualquer coisa. Você já sai de casa falando assim, ai, que saco, eu tenho que ir pro pilates porque eu tô com a hérnia de disco, eu preciso ir pro pilates. Né? Você já sai... Hoje amanheci em crise, eu vou ter que ir no pilates porque hoje não tem jeito. Gente, isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque o foco vai continuar sendo a dor. Eu vou pegar a minha dor e eu vou lá pro restaurante vegano. Eu vou pegar minha dor e vou pro pilates com a minha dor. E assim eu vou para tudo pro yoga e vai ser assim. Não. Primeiro ponto importantíssimo. Eu vou mudar minha alimentação porque eu quero me sentir bem. Eu quero fazer isso para mim, com dor ou sem dor. Eu vou fazer yoga porque vai ser bom para mim. Porque eu quero ter um olhar de autocuidado para mim. E não por causa da minha dor. Por causa da minha dor. Se ela tiver, se ela não tiver, naturalmente, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa senhora, eu falo, como é que é seu café da manhã? Meu café da manhã, na realidade, eu tomo um copo d'água e daí, lá para as 9h30, mais ou menos, no serviço, eu tomo um café, uma bolachinha e daí eu vou almoçar 1 hora. Que ótimo. Né? Perfeito. Então, como é que uma pessoa dessa vai tomar um café da manhã que deveria? Daqui para frente vai ser. Então, normalmente, né, eu não sei se a Gabi concorda ou não, mas nesse mundo, né, nesse cenário de a pessoa com dor persistente, às vezes há 3, 4, 5, 10 anos, a pessoa, sabe, judiada, amargurada, traumatizada, é muito difícil a gente chegar radicalmente e falar, daqui para frente você vai esquecer de tudo que você foi e você... Quando ela percebe que ela pode colocar uma fruta no café da manhã, colocar depois uma outra fruta, enfim, e gradativamente, paulatinamente migrando para uma coisa mais lógica, que possa ser explicada por uma profissional feita a Gabi, né? Que possa... Eu costumo falar que não é o fato de excluir o alimento, é o fato de você introduzir novos alimentos. Exatamente. Então, ao invés de você se preocupar no que você não vai comer, começa a colocar novos alimentos na sua vida. Começa a experimentar mais, a sentir mais prazer. Hoje é um dia assim, muito especial para mim, que eu atendi uma paciente muito querida, que ela virou para mim e falou assim, ela me agradeceu, ela falou assim, Gabriela, eu queria te agradecer. Por quê? Porque eu sentei um belo dia num local para comer e eu olhei na minha volta o que as pessoas estavam comendo e todas elas estavam usando ketchup, mostarda, uma alimentação sem cor, sem sabor. E eu olhei para o meu prato e estava tão lindo, e tinha tanto sabor, e tinha tanta coisa ali que há pouco tempo atrás eu não comeria, que eu fiquei tão feliz com aquilo. Isso me enche o coração ouvir isso. Porque esse é o propósito da nutrição, né? É a gente conseguir trazer todas essas cores, esses sabores, esses aromas, todo esse prazer, em forma de prazer, para a pessoa, para que ela seja capaz de se libertar dessa banalização que existe na alimentação. Hoje a gente tem uma alimentação muito banal, muito sem cor, sem sabor. A gente precisa ficar colocando um monte de troço em cima para fingir que tem gosto de alguma coisa. Então, não se preocupe em excluir os alimentos que são ruins. Se preocupa em começar a consumir aquilo que vai te fazer bem. Porque aí naturalmente, você vai mudando os seus hábitos. Se você começa com uma coisa hoje, amanhã você está com 2, amanhã você está com 3, daqui a menos de 1 ano, você já está com
um monte de alimentos que são saudáveis na sua vida, sentindo prazer em comer aquilo, e você naturalmente começa a olhar para aquilo que não te faz bem e fala, poxa, será que eu realmente preciso disso? Né? Será que é esse prazer que eu preciso? Um prazer rápido? E aí, voltando à questão da dor, que foi muito interessante que eu ouvi essa semana também, aquela pessoa que fala assim, eu não posso comer pizza, por exemplo. Nossa, eu não posso nem pensar em comer pizza, que se eu comer pizza eu passo um mal, é uma dor, vou passar uns 3 dias sentindo dor. Mas ela vai lá e vai comer a pizza, porque ela fala assim, mas eu não vou deixar de comer a minha pizza por causa disso. Eu sinto a dor, eu estou disposta a sentir a dor, estou mais disposta a ficar 3 dias passando mal para poder ter alguns minutos de felicidade comendo pizza. Exatamente. Obviamente, a gente tem que respeitar o que eu vou falar aqui, respeitando, né, existe realmente algumas coisas que acontecem, que a pessoa tem alguma indisposição com determinado tipo de comida, tudo mais. Mas dentro desse cenário da pessoa de dor persistente, é muito comum, muito frequente, a pessoa já delimitar algumas coisas, questão da pizza. Se eu comer pizza até as 8h30 depois das 8h30 da noite, depois das 9 horas da noite, eu tenho amanhã e eu acordo explodindo de dor de cabeça. Mas se eu comer pizza até as 8h59, não tem. Mas a partir das 9 horas eu vou ter no dia seguinte. E a pessoa tem. E a pessoa, quem está de fora, fala, isso aí é balela. Mas aqueles registros do córtex pré-frontal determinam muitas vezes isso. E hoje a gente conta com exames de ressonância magnética que consegue visualizar, né, o sistema nervoso e que aquela pessoa efetivamente está tendo aquela dor. Então, a dor existe. O que acontece é que a gente explora esse sistema pela persistência de reações constantes, similares. Então, a pessoa aprendeu que depois das 9 horas da noite ela vai ter enxaqueca no dia seguinte comer pizza de queijo ou qualquer outra pizza. Enfim, é um exemplo que a gente tem que estar atento para que isso possa, com, por exemplo, a alimentação saudável, a gente passa a nutrir de forma diferente. O organismo passa a entender diferentemente. Então, veja bem, para que as pessoas possam entender um pouquinho. Quando você fala de alimentação saudável, quando você fala de uma atividade física regular, né? Quando você fala de uma boa respiração, quando você fala de um sono reparador, você está abrangendo o quê? Uma forma do sangue levar oxigênio e nutrientes para o corpo inteiro. O músculo, que ele é bem oxigenado, que ele é bem alimentado, ele vai funcionar de modo melhor. O cérebro vai raciocinar de forma melhor. O seu olho vai enxergar de forma melhor. Portanto, o nível de prazer corporal, sensações, só tende a melhorar. Se tende a melhorar, fica muito mais fácil de você estar enfrentando aquela dor. E quando você percebe que, junto a essas medidas, você está cuidando do seu próprio corpo para o seu bem-estar e não especificamente para aquela dor, você se depara um dia e fala assim, nossa, faz 3 dias que eu acordo bem, não estou sentindo dor. Passa. Então, isso é muito bonito, porque as pessoas vão sentindo na pele que não é história, isso é real e está ao alcance de todo mundo. Se alimentar bem, dormir. Dormir não custa dinheiro.
que custa dinheiro é você ficar na frente do celular até meia-noite, 1 hora. Aí você dorme 1 hora, 2, perde o sono, você pega o celular de novo. E você não ativa o filtro de luz azul, por exemplo, e você continua fazendo o quê? Detonando, tá, a secreção da sua melatonina. E os ponteiros se perdem e você passa a ter uma rotina insônia ou de noite mal dormida. E isso só vai sobrecarregar o seu corpo no dia seguinte. Sua produtividade baixa, sua atenção diminui, sua respiração desequilibra, sua ansiedade vai... O que acontece? A dor só pode aumentar. E aí vira o círculo vicioso. Então, esse é um ponto muito importante, que pode começar com a alimentação mais direcionada, um pouquinho, de modo bem tranquilo. É o básico da vida saudável que a gente sempre fala, eu acho que sempre falou e sempre vamos falar, que é a alimentação, atividade física, né? Não ser sedentário, estar se movimentando. Não precisa ser atividade física, correr meia maratona e escalar o Monte Everest. É não ser sedentário, estar se movimentando, né? Ter bons hábitos, né? Você está ali convivendo situações que sejam benéficas para você, está construindo bons relacionamentos, procurar uma qualidade de vida em modo geral, né? Em tudo que nos cerca, ter o máximo possível essa qualidade de vida aí, que é essencial. E essa correria e toda essa agitação da vida moderna faz a gente esquecer um pouco de tudo isso, né? Infelizmente, essa correria, essa solicitação, essa hipersolicitação que acontece, faz com que a gente nunca esteja aqui agora, nunca esteja no momento presente. O Mindfulness fala que o momento presente é o local menos habitado no planeta, né? Exatamente. Posso falar um pouquinho sobre os 2 circuitos do cérebro? Por favor, acho que dá tempo. Eu não estou nem acompanhando o tempo aqui, ó, mas dá tempo. Então, eu vou falar rapidinho sobre 2 circuitos do nosso cérebro. O nosso cérebro tem um circuito de ação e um circuito de repouso. E aí, quando você tem um circuito de ação, é aquele circuito do principiante, é o circuito do bebê, da criança, que pega um copo d'água, por exemplo. Ele vai pegar um copinho d'água, ele vai cheirar, ele vai pôr na boca, e alguém vai falar assim, olha meu bem, olha pro titio, hoje ele não está dando bola para você, porque ele está explorando tudo isso daqui. Então está descobrindo, o cérebro está fazendo sinapse, ele está vivo. Agora, vamos para o circuito do repouso. A gente está estressado com o governo, a gente está estressado com o governo que foi, que está, que virá, com a inflação, com o PIB, com o não sei o quê, com o chefe, com o e-mail. Eu estou aqui agora, aflito, pensando que eu tenho uma reunião daqui a meia hora. E não está dando hora. Aí, a hora que eu chego na reunião, a minha cabeça voa, porque eu não estou mais curtindo, eu não estou presente na reunião. Eu estou pensando em alguma coisa que vai acontecer quando eu chegar na minha casa. Ou então, eu estou há meses, né, planejando as minhas férias e, de repente, eu estou de frente para o mar, ok? Estou olhando o mar, curtindo aquilo, e por um momento, aquele prazer maravilhoso que eu fiquei meses, eu volto na minha cabeça e penso assim, meu Deus, saí de casa, será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Sai de férias e está pensando no chefe, no trabalho, né? Exatamente, e aí mas
e você volta com os mesmos pensamentos de alguma coisa que você pode ter deixado no serviço, lembrou do serviço, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o celular, vou dar um selfie e vou mandar para o pessoal do serviço. Aí, eu aqui, tem que dar... Causa inveja. Está trabalhando e deixei de estar explorando a maresia, o pé na areia, o sol, a gaivota, que estava fazendo sinapse. Então, o circuito parou de funcionar. Esses são os dois circuitos. Quando a gente tem dor crônica, esse circuito de repouso está muito mais ativo, porque está sempre chamando a atenção aquilo que não nos dá prazer, que é a dor, ou que leva a dor, ou aquilo que talvez seja uma solução milagrosa para acabar com a minha dor. E aí eu encontro com alguém conhecido na rua, alguém fala assim, oi, tudo bem? Ei, como é que vai aquela sua enxaqueca, hein? Crise, fui parar no hospital, de novo, assim vai. A gente vai reforçando esse ciclo e o córtex pré-frontal fala assim, nossa, coitado, eu preciso estar atento, porque ao primeiro sinal eu tenho que avisar ele. Então, logicamente, numa escala de 0 a 10, por exemplo, hipoteticamente, onde a gente começaria a ficar preocupado numa dor 5, quando começar meio 1, o cérebro já dá um estalo e fala, ó, cuidado, do que hoje é dia. Aí você fala assim, já antecipa a dor, né? Às vezes você tem alguma coisa, alguma situação que você sabe que aquilo pode te gerar uma enxaqueca e você já se antecipa e a enxaqueca ela já vem antes mesmo do que ela viria normalmente. É a antecipação da dor, exatamente. Da antecipação à catastrofização dessa dor é um passo. E aí vem confirmar aquilo que a pessoa falou quando botou o pé fora do chão, deu aquela tropeçada e falou, nossa, chacoalhou minha cabeça, hoje vai ser dia. E aí acontece, chega no final do dia. Exatamente. Então, esse circuito de repouso dá manutenção a essas características de dor persistente, que estão reforçadas pelo nosso comportamento. E a cada vez que você reforça isso, seja lá como for, você, ao invés de estar se afastando, você está voltando para isso. Por isso que tem maneiras e maneiras da gente lidar com isso. E a hora que a pessoa fala assim, poxa vida, é só isso mesmo? Fala, é. Nossa, eu sofri tanto tempo. Então, é bom ver, é muito realizador ver as pessoas voltando a frequentar festa, voltando a ir na festa de aniversário da família, sair jantar fora, curtir passeios para fora de casa. Assim, antigamente eu não ia porque não, vou subir montanha, vai me dar dor nas costas. Não, hoje a pessoa sai daqui, vai fazer Estrada de São Tiago, vai fazer... Tá? Então, isso é gostoso, isso é muito bom saber que nós temos o poder de nos libertar da dor crônica. É isso aí. Nossa, que maravilha, Alberto. Vamos terminando, porque senão o Instagram vai nos derrubar aqui de novo, já nos deu uma rasteira mais cedo. Eu amei, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, por aceitar esse convite, nossa, foi sensacional. Quem participou, se tiver alguma dúvida, pode deixar, pode mandar por direct, pode mandar nos comentários, o que for, que eu tenho certeza que nós temos o maior carinho para poder esclarecer, estamos aqui para isso. E eu acho que dá mais um monte de live aí para a gente conversar, viu, Alberto? Dá para a gente falar sobre muita coisa relacionada à dor crônica, né, mais específicas, talvez. Eu acho que é bem interessante porque a gente poder levar essa mensagem, poder ver o mundo se transformando, né, mostrar que é possível, que você pode se libertar disso, ver
as pessoas se libertando. Eu acho que quem trabalha na área da saúde, o nosso prazer e a nossa satisfação, a nossa gratificação é isso, né? A gente vê as pessoas se libertando das amarras, das algemas que deixam a vida delas estagnadas, deixam a vida delas doloridas, sofridas. A gente conseguir poder levar isso para o próximo. Eu falo que o meu propósito de estar aqui fazendo live, de fazer live pelo YouTube, de estar nas mídias sociais, é poder levar informação, esse tipo de informação, mostrar para as pessoas que é possível, para o maior número possível de pessoas. Isso, para mim, é uma coisa que não tem preço, poder alguém virar e agradecer e saber que aquilo ali fez a diferença na vida dela de alguma forma. Né? É o combustível da nossa vida ver isso acontecer. Realmente é. Exatamente. Eu falo que quem encara a área da saúde é porque gosta muito de pessoas. Porque só para ser meio maluco assim para encarar. É a nossa primeira live, tá? Mas a gente já se encontra outras vezes e é sempre um prazer enorme estar com você, trocar ideia. E sempre que a gente puder estar trocando essas ideias aí, a gente vai estar junto, pode contar comigo, tá bom? Isso aí. Gente, boa noite para todos. Mais uma vez, muito obrigada, Alberto. E até a próxima. Fiquem ligados aí. Até mais. Tchau, tchau.